Eles foram, né, para Presidente Prudente, vou dar uma introdução aqui, nesse movimento, essa missão, que é os Jovens Mochileiros, que acontece a cada 6 meses, e tinham cerca de 50 jovens lá, de diferentes estados do Brasil, e tinha também uma argentina e um africano, 2 jovens de fora, certo? E nos primeiros dias eles tinham cultos, eram preparados para abordar as pessoas, foram ministrados na palavra, muita oração e muita oração, para depois saírem às ruas. E então nós vamos ouvir um pouquinho aquilo que Deus fez na vida deles. Vocês estão ouvindo bem? Amém? Tá bom o som? Amém? Só um pouquinho, Fê? Tá. Se puder aumentar, acho que lá no fundo o pessoal tá... Tá bom? Ok. Então vamos começar do Cauê. E a gente gostaria muito que vocês se alegrassem com eles, porque foram dias desafiadores, né? Você sair batendo de porta em porta, na casa das pessoas, abordando no comércio, na rua, não é fácil. Tomaram muitos nãos, mas muitos sims também, para a glória do Senhor. Então vamos ouvir. Boa noite, Igreja Paz do Senhor. Amém. Eu vim contar um pouco da nossa rotina. Nos dias que a gente tinha ação, a gente acordava às 7h30, aí depois a gente fazia o nosso devocional às 8h, e às 8h30 a gente tomava café e às 9h a gente ia nas ruas. E nisso, nesses meios tempos que a gente conheceu muita gente. E eu vim contar um testemunho fora das ruas. Dentro das nossas obrigações, a gente tinha que lavar nossos próprios pratos. Uma coisa simples. E nesses 10 dias, eu acho que eu lavei 2 pratos apenas. Porque lá todo mundo gostava de abençoar os outros, sabe? A pessoa chegava em mim e falava que eu quero abençoar a sua vida. E assim, é uma coisa muito simples. Eles ensinaram a gente a servir na humildade, na bondade. Assim, eles eram muito bons de bondade mesmo, muito melhor do que a gente estava, assim. E eu vou contar agora um testemunho que eu vi na rua. Eu estava com o meu trio, só para abrir um parênteses. Eu, a Vi e o Pedro, a gente nunca esteve no mesmo grupo. Então, cada um, no Dia das Ações, viveu um testemunho diferente. Então, o que eu vivi é diferente do que a Vi e o Pedro viveu. Muito bom isso. Tava eu, a Heloísa e o Breno, e a gente abordou um moço. Assim, ele nem era de Presidente Prudente, ele estava vendendo para uma moça, assim, roupa, alguma coisa assim. Só que ele já estava abordando a cliente dele, então a gente parou para abordar ele. Aí, nisso, ele não gostou muito da abordagem, não quis participar muito. Mas a gente falou, você gostaria de aceitar uma oração? Que no final a gente oferece. Ele falou, nossa, eu quero muito. Eu não sei se eu vou permanecer casado, eu estou com problemas no meu casamento. E nisso, não era nem eu que estava abordando, era a Heloísa. Mas nisso, a presença de Deus foi muito forte na minha vida. A gente orou, e após a oração, eu tive certeza que o casamento dele foi reconciliado. Mas, assim, isso é parte do testemunho. Mas outra coisa é que Deus tem trabalhado em nós também. Porque quando eu era criança, bem criança, eu tinha uns 8 anos, os meus pais se separaram, por alguns dias. E eu lembro disso. E eu não sabia, mas era uma ferida no meu coração. E durante a abordagem, Deus também me curou. A presença de Deus foi muito forte durante todos os 10 dias. A gente foi lá para, assim, a nossa vida aqui estava transbordando. A gente queria abençoar as outras pessoas. Mas eu posso dizer que eu não vim aqui esgotado. Eu voltei mais transbordado ainda. A presença de Deus só nos abençoou naqueles 10 dias, sabe? A Vi e o Pedro, eles só vão acrescentar. Mas aqui é um pequeno detalhe. Eu vivi também uma cura física. O moço, ele voltou. Ele andava mancando, ele voltou. Depois da oração, ele voltou a andar normal. Dentre 1 milhão de coisas, sabe? Igual eu falei com a Vi e com o Pedro, parece que o nosso dia nos Jovens Mochileiros tinha 72 horas. O que a gente viveu de manhã era diferente do que a gente viveu à tarde. Aí depois tinha ação da noite. Então, assim, foi, sim, uma bênção. É isso. Amém. Boa noite, paz do Senhor. Um testemunho meu, não foi na rua também. Teve um que foi na rua, que foi o que mais me impactou, mas um que acaba sendo muito difícil. No primeiro dia, a gente chegou um dia antes de começar, e tinha chego um pessoal de Santa Catarina só e tudo mais. E a gente estava se acomodando, a gente estava se acostumando e tudo mais, então estava mais difícil, sabe? De se adaptar com o lugar, com as pessoas e tudo mais. E aí começou a vir uns pensamentos muito fortes na minha cabeça de querer ir embora, de que eu não ia
fazer nada, de que Deus não ia me usar, que não era para eu estar ali, que eu ia ficar sozinha, tipo assim, que eu só ia ter o Pedro e o Cauê para conversar, que eu não ia ter ninguém além deles, e eu comecei a me questionar muito, comecei a me fechar mesmo e acreditar nessas mentiras. E eu falei, né, comecei a orar, falei, Senhor, se for da tua vontade, se eu conseguir estar aqui, foi porque o Senhor quis, então fala comigo, aproxima pessoas de mim, né, e enfim. E aí no dia seguinte, Deus foi muito rápido, a gente ficou 2 dias num culto interno, então a gente não foi para as ruas esses dias. E no primeiro dia, um dos líderes lá, que é o pastor Michel, ele pregou uma palavra muito forte, que falou sobre capacitação. Se Deus colocou a gente lá, Ele tem um propósito pra gente. Ele falou assim, bem certeiro, o que eu estava precisando ouvir. E foi isso que ficou muito no meu coração, assim, depois disso, o meu coração ficou aberto, a minha mente ficou aberta, pessoas que realmente são de Deus se aproximaram de mim naquela viagem. Foi uma bênção, assim, e eu não acreditei mais em nenhuma mentira de Satanás depois disso, depois de tudo que Deus ministrou na minha vida no primeiro dia. E eu acho que uma experiência da rua que ficou assim muito no meu coração foi o primeiro dia, na minha primeira abordagem. Eu estava com um cara que chama Guigão e ele abordou um senhor, foi horrível. E o senhor não quis saber de nada. Aí ele falou assim, agora é sua vez. Aí, para você escolher uma pessoa, assim, você vê na rua e você fala, vai ser você, tem que ser muito do Espírito Santo. E eu vi uma moça, assim, e o meu coração começou a pulsar, assim, e falar, você vai, você vai, você vai. Aí eu não vou. Passei a rua, voltei na rua, falei assim, eu vou naquela moça. Eu fui naquela moça. Aí ela estava super aberta, ela começou a conversar comigo, eu fiquei muito feliz. Foi a minha primeira abordagem e, assim, ela foi muito impactada, ela começou a chorar comigo, ela começou a se abrir o coração dela. Assim, eu comecei a ter uma conexão mesmo com ela. E ela falou, olha, eu só não aceito Jesus com você porque eu vou começar a chorar muito aqui no meio da rua, mas saiba que Deus usou muito a sua vida. Fiquei tão feliz. E a gente fala tesouro. Tesouro é aquela pessoa específica na viagem que o Senhor designou para a gente achar e falar da mensagem dele. E no último dia eu fui perceber que ela foi o meu tesouro. A primeira pessoa que eu abordei, eu consegui achar, pela glória de Deus. Foi muito bom, uma experiência incrível. Foi isso. Obrigada. Boa noite, Igreja de Paz. Então, também comigo teve 2 partes do testemunho. Uma que foi na igreja e uma que foi na rua. Ambas se encaixam nos 2, mas me pegou bastante assim. Teve um dos cultos preparatórios que a gente estava tendo, e foi um momento que teve um devocional, assim, coletivo, na verdade. Tava tocando louvor, a gente estava adorando a Deus e alguns traziam palavras, assim. Que foi algo, teve uma palavra que era sobre a mesa do Senhor, que é algo que é maravilhoso. É algo que é o amor de Deus para nós, porque nós não merecemos essa mesa. Porém, mesmo assim, Deus nos põe a ela e isso é incrível, é o amor dele sendo demonstrado, é o cuidado, é o sustento, é a alegria de estar lá. É maravilhoso poder participar da mesa do Senhor. Porém, quando a gente vai vendo esses versículos, quando vai falando da mesa, da parábola do banquete, vai falando que o seu Senhor mandou trazer as pessoas da rua, aqueles que não conseguiam, e para os servos do Senhor realmente trazê-los, que eles ajudassem, se for necessário carregar, que carregue, coisas assim, maravilhosas. Porém, depois que eles trazem o pessoal da rua, prepara tudo, tem uma última parte que é a mais chocante, assim, para mim, e eu creio que para muitos também, que é ainda há lugar na mesa. Isso é algo que deve queimar nos nossos corações, porque ainda há lugar, tem pessoas que precisam e a gente conhece a verdade, a gente pode trazer. E isso foi maravilhoso, que no segundo dia teve essa ministração e queimava no meu coração de falar, porque pessoas precisavam, pessoas estavam
indo para o caminho errado, e a gente sabe onde vai parar. Porém, ainda há lugar, e isso foi um motivo, um impulso tão grande eu sei que nas nossas vidas, só que fala mais para mim, que eu estava com muito medo de sair para as ruas, porque é algo que era a minha primeira vez, eu não tinha noção ainda, não sabia se eu ia abordar, a pessoa ia aceitar, eu tinha muito medo. Porém, Deus foi trabalhando nisso. A outra coisa que Deus falou muito comigo é a dependência. Eu posso elaborar várias frases, falar de qualquer forma, mas se Deus não tiver, não vai adiantar em nada. Vai só trazer uma emoção para a pessoa. A gente tinha um papelzinho para a gente poder começar uma abordagem. Em si, ela não pregava sobre Deus, só que a gente conseguia pegar alguns pontos e ir falando sobre Deus, baseado nas respostas da pessoa. Porém, em um dia que a gente estava operando lá nos hospitais, eu fiquei para fora, porque nós somos de menores, a gente não podia entrar, e nisso eu fui sem papelzinho. Fui falar com uma moça lá que estava sentada na estação. Fui até ela e comecei a conversar com ela. Pedi licença, boa tarde, tudo bem? A gente faz parte de um projeto sociocultural e a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. Eu comecei a abordagem assim, daí perguntei se ela estava bem, e com uma simples palavra ela começou a desabar, falou tudo que ela tinha no coração, que a família dela estava em ruínas, por conta que o pai ameaçava as filhas, e ela começou a se abrir para mim. Não foi algo que eu ministrei, foi algo que Deus simplesmente falou para ela. É o que não é a gente que vai fazer, é simplesmente o poder de Deus. E isso Deus trabalhou comigo em toda a viagem. A dependência não é sobre nós, não é sobre... É sobre Ele. É isso que mais que Deus tem falado assim ao meu coração. É isso. Muito obrigada. Tem muitas histórias. A gente chegou lá, no dia que nós chegamos para buscá-lo, estava tendo café missionário com testemunhos. Gente, teve cura física, teve manifestação demoníaca na rua, e esses jovens precisaram dar conta de tudo isso. Eles entravam na casa das pessoas, tinha pessoas que abriam, falavam assim, então entra, vem aqui, minha filha está acamada, vem. Então, assim, foram tantos testemunhos tão lindos, e isso tudo é para a glória de Deus, o nome de Cristo foi glorificado. E para a glória de Deus, teve 1.300 orações aceitando Jesus. 1.300. Tinham pessoas já frequentando os cultos lá na IAB Prudente, e hoje eles fizeram um café da manhã para essas pessoas que aceitaram Jesus. Eles entraram em contato com todas, e várias delas já estavam na igreja tomando café hoje e ouvindo sobre o discipulado, sobre Jesus, e 120 crianças alcançadas. Teve ação em 2 bairros que vocês foram, com crianças, evangelização de crianças, evangelização no hospital. Tiveram que reformar o clube, lixar a parede, pintar. Não só foi evangelizar, mas eles trouxeram mudança para o local que eles ficaram hospedados. Próximo Jovens Mochileiros vai ser em Salvador, na Bahia, em janeiro, numa das nossas igrejas, uma cidadezinha bem pequenininha, e eles já estão com o coração queimando e pensando em como arrecadar todo o dinheiro das passagens e tudo mais. Mas nós cremos que Deus vai prover, amém? Lá eles são ensinados a arrecadar o sustento deles, como qualquer missionário, e a gente conta com a igreja. Se você sentir no coração, olha, eu quero abençoar, né, a vida de quem vai, eu quero adotar com algum valor, eu quero ajudar de alguma forma, você vai estar investindo em missões, né? Em missões, você vai estar investindo em terreno fértil. Em agosto começa um novo curso dos Jovens Mochileiros. Para os jovens que querem participar, as inscrições já estão abertas, já sei que alguns aqui já se inscreveram. Mas é obrigatório, Ju, fazer o curso e viajar agora? Não. Você faz o curso e fica habilitado para ir para a prática quando você quiser, tá? Então, o primeiro passo é fazer o teórico, tá? E aí o prático você vai decidindo aonde você deseja ir. Tá bom, gente? Vamos
ficar em pé, e eu gostaria de entregar em gratidão, todos esses dias que eles viveram, agradecer a igreja que orou, que participou, que ofertou, que fez cantina, comprou trufa. Meu Deus, quanta coisa. A igreja é muito abençoadora. E vamos orar por essas vidas que aceitaram Jesus também, que possa haver frutos, que eles possam crescer em Cristo, amém? Senhor, nós queremos entregar esses dias que eles viveram no teu altar como oferta agradável. Senhor, eu creio que a maior missão de um ser humano é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Obrigado porque eles se dispuseram. Obrigado por essa igreja tão abençoadora que ficou aqui orando, se alegrando, incentivando, contribuiu financeiramente também. Nós queremos dizer muito obrigada, porque o Senhor livrou eles do mal, guardou eles de todo o perigo que podia acontecer. Senhor, e nós agora intercedemos pelas vidas que aceitaram a Cristo. Pedimos que caia em terra fértil essa semente, que essas pessoas possam encontrar um lugar no corpo de Cristo, possam ser discipuladas, possam ter suas vidas restauradas e perdoadas no sangue do Cordeiro. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar.